A bela história de Débora. Débora, cujo nome significa abelha, foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Sua história está descrita no livro dos Juízes, no capítulo 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o inimigo de Canaã por volta do século 12 a.C. Antes dela foram juízes em Israel, Otoniel, Eude e Sangar. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter status de juíza. Sua origem parece ser simples, pois no texto bíblico ela é apresentada como a esposa de Lapidote e que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Olá, a paz! Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal, e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Débora, sacerdotisa e juíza na história de Israel. Vamos então ao vídeo de hoje. A biografia de Débora. Quase nada se sabe sobre Débora, além do que se expressa nos textos bíblicos. Como se trata de uma liderança feminina registrada por um povo patriarcal, sua historicidade é altamente plausível. Da mesma forma, o cenário de dominação cananeu sobre as tribos montanhesas israelitas também é atestada pela arqueologia. Além de que se precise deslocar o conflito para uma data bem mais recente do que tradicionalmente se considera, do século 13 a.C. para o século 11 a.C. Após a morte de Eude, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus, e por isso ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Por 20 anos, Israel esteve sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimido por Sísera, capitão do exército de Jabim, e que contava com uma frota de carros de ferro, que o tornava invencível para Israel. Débora vivia na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Ela sentava debaixo de uma palmeira, e o povo de Israel vinha até ela a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que traziam. Desde sempre, judeus e cristãos consideram que ela era casada com um homem chamado Lapidote, baseando-se em Juízes capítulo 4, verso 4. Contudo, o termo Lapidote significa algo como tochas acesas ou fogo aceso, sendo possível que o termo Débora, mulher de Lapidote, possa significar que ela fosse uma acendedora de tocha ou uma mulher flamejante. De qualquer forma, além de juíza, ela também era profetisa, sendo assim, tinha autoridade divina para discernir e dar soluções aos que procuravam. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque e disse-lhe que Deus havia ordenado ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon para enfrentar Sísera, e que a vitória já estava garantida por ele. Apesar de confiar na palavra que recebeu, Baraque pediu para que Débora acompanhasse a ele e o seu exército no dia da batalha. Isso porque ela era juíza e profetisa, e sua presença com certeza seria capaz de inspirar confiança nos homens escolhidos para a guerra. Intérpretes judeus e cristãos têm alegado que por esse pedido, Baraque havia perdido a honra de matar Sísera e receber o nome pela vitória, como Débora teria dito, que tal essa honra seria dada a uma mulher. Entretanto, essa interpretação não é a única possível. As palavras de Débora podem ter sido vaticínio do que se daria ao fim da batalha, não uma maldição. Ademais, tal hermenêutica é complicada para os cristãos, na medida em que a carta aos Hebreus cita Baraque como um herói na fé ao lado de Davi e Gideão. Ao ouvir dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro,
e todo o povo que estava com ele. Quando o momento da batalha chegou, houve grande confusão entre o exército de Canaã e eles foram derrotados. Cícera fugiu a pé da batalha para a tenda de Jael, mulher de Éber, o quineu, e seu marido era aliado de Cícera, pois existia um acordo de paz entre eles. Cansado, Cícera lhe pediu água e Jael lhe deu leite, e ele adormeceu. Então Jael pegou uma estaca e cravou na fonte de Cícera com um martelo e o matou, assim cumprindo o que Débora dissera a Baraque. O povo de Israel, fortalecido, continuou a lutar contra Canaã até que Jabim estivesse totalmente destruído. O Cântico de Débora. Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel. Nele podemos perceber o quão sensível Débora era nas questões políticas, espirituais de Israel. Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento. Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra Cícera e o seu exército, e amaldiçoa as tribos de Israel que temeram diante do inimigo. Comenta ainda sobre os sentimentos da mãe de Cícera, que esperava impaciente pelo retorno do filho, que nunca mais voltara. Ela termina o seu hino com as seguintes palavras: Assim diz o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam seja como o sol quando sai na sua força. Juízes capítulo 5, verso 31. A atual pesquisa acadêmica tem salientado as diferenças entre o texto em prosa de Juízes capítulo 4 e o texto poético do capítulo 5, que é bem mais antigo e com menor acréscimos de sacerdotes e escribas. Levando este fato em consideração, o protagonismo da personagem teria sido maior, porém mitigado com o tempo devido ao mal-estar de uma liderança feminina tão pujante. Essa é a bela história de Débora. A paz.